Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É uma alegria muito grande poder falar a palavra de Deus ao seu coração. Gratidão a todos vocês aqui de perto, de longe, de outras nações, outros estados aqui do Brasil. Galera, é uma alegria imensa ministrar esta palavra poderosa ao seu coração. Glória a Deus pela tua vida. A todos vocês que já se inscreveram no canal, a nossa profunda gratidão. E se você ainda não se inscreveu no canal, queridos, este é o momento de você se inscrever. É super simples, você vai olhar aí na sua tela, vai estar escrito inscrever, certo? E aí você clica uma vez e mais uma vez ali no sininho. E então nós teremos aí todos os dias, todas as manhãs, a palavra de Deus revelada ao seu coração, ok? Queridos, eu estou falando sobre o tema A Esperança Não Se Confunde, porque a esperança é algo tremendo. E nós acabamos de falar aí 14 reflexões acerca do processo que revela o propósito. Essa série foi muito tremenda. Se você não viu, você pode acessar o YouTube e então ver essa série. Foi maravilhosa. Deus falou poderosamente e eu quero agradecer aos feedbacks recebidos de todos os irmãos, inclusive no meu WhatsApp particular. Que Deus abençoe vocês, tá bom? A cada mensagem, a cada reflexão, é com muito temor e tremor que nós liberamos aqui para o coração dos irmãos. E agora, sobre a esperança que não se confunde, queridos. Porque Deus me deu o sentimento essa madrugada de falar sobre isso, exatamente porque nós estamos vivendo em uma guerra muito grande, uma guerra espiritual, uma guerra que, amados irmãos, está revelada no livro de Apocalipse, essa grande guerra, né? É uma batalha, vou dizer assim, batalha do final dos tempos. A palavra diz que esta é a última hora da igreja na terra e por ser a última hora, então os problemas se multiplicam e muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, nós começamos a ficar confundidos. Amados, hoje o sistema evangélico cristão está super dividido, está todinho dividido e pessoas gritam de cá, gritam de lá, todos defendendo a sua placa, a sua doutrina, o seu método, o seu dogma, a sua vontade, né, baseado na emoção da sua alma, querendo fazer um mais sucesso do que o outro. Isso também é próprio de um sinal do final dos tempos, onde a facção, onde a divisão, ela aconteceria terrivelmente. Apesar que a divisão acontece desde então, mas hoje ela está muito mais acirrada do que antes. E é preciso então, irmãos, mergulhar com profundidade na palavra para não nos vender, tá, a esse mercado divisivo que está realmente prostituindo aquilo que muitas vezes é chamado de igreja. Por que eu falo isso? Porque a igreja, essa é protegida. Mas não podemos esquecer que junto com a igreja, existe a igreja. Mas como que explica isso, pastor? Eu estou falando, irmãos, das 5 virgens prudentes e das 5 virgens imprudentes. Todas são igreja. E elas vivem juntas. Mas 5 vai com o noivo e 5 não vai. Então você imagine a grande batalha que é, né, a convivência nesse momento. Eu fico imaginando quando o noivo chega, 5 vai, 5 fica. Então eu imagino a confusão que gera, né? E nós estamos então numa caminhada final. Não adianta. Por isso nós temos que mergulhar, irmãos, com sabedoria, mergulhar com humildade, com unção, mergulhar realmente com visão na poderosa palavra de Deus para entender o plano essencial de Deus para a nossa vida, a vida prática da igreja na terra. E Paulo, então, é perito em nos ensinar. Paulo, ele tem uma missão revelada na Bíblia muito forte. Em todas as suas epístolas, ele nos aconselha profeticamente como viver e como vivenciar a realidade da vida prática da igreja.
E um dos itens é a questão da esperança, né? A esperança não traz confusão. A esperança não se confunde. A esperança, amados irmãos, é algo na visão da perspectiva que está constituída em nosso tecido orgânico, em nosso interior, é uma constituição, certo? Mas eu vou basear a partir de agora num acontecimento com os filhos de Israel. E eu estava orando nessa madrugada e o Senhor trouxe na minha cabeça a questão da pós-divisão do reino. Pós-divisão do reino. Nós lembramos que nós tínhamos, amados irmãos, as 12 tribos de Israel, né? E Deus tinha um plano com essas 12 tribos e de repente Deus aconselhou elas que ficassem firmes no propósito. E logo depois nós vemos acontecer ali, amados, a divisão do reino. A divisão do reino. Quando aconteceu a divisão do reino, foi terrível demais, triste demais. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram ao sul. As tribos que foram levadas para o norte, amados irmãos, ali houve uma divisão terrível, porque não só mudança de espaço, de local, de lugar, mas também houve uma divisão na adoração. Jerusalém tinha um propósito de adoração, e ali era o lugar da adoração. Então, o que aconteceu? O governo da divisão, ele constituiu, amados irmãos, altares de adoração lá no norte. Pelo menos 2 lugares de adoração ele constituiu, para impedir que os filhos de Israel, uma vez por ano, viessem a Jerusalém para adorar, exatamente porque ele tinha causado uma divisão. Amados, isso foi triste demais, triste demais, né? A divisão foi algo horrível, mas Deus olhou para as 2 tribos que ficaram fiéis. Deixa eu pontuar com você, Deus sempre olha para quem é fiel. A fidelidade é uma marca registrada, agradável, e que Deus, ele olha para quem é fiel. Mas você pode perguntar para mim, fiel no que, pastor? Fiel no propósito. Fiel no propósito. E o propósito é a revelação do processo. Você se lembra dessa série? O propósito é a revelação do processo. Então, no propósito eu preciso ser fiel. Se eu entendo que Deus tem um propósito em tal coisa na minha vida, seja espiritual, material, físico, particular, eu entendo que Deus tem um propósito. Então eu não posso ser infiel ao propósito. Porque se eu for infiel ao propósito, eu vou perder todo o meu tempo de processo. Você está entendendo? É como o aluno, que ele não está preocupado com o diploma. Ele vai na faculdade para agradar o pai e a mãe. E aí o que acontece? Ele reprova. Depois ele faz uma nova prova e reprova de novo. Depois de novo, e tem aluno que reprova 3, 4 vezes. Por quê? Ele não está preocupado com o propósito. E também não está nem aí com o processo. Para ele passar o processo 1, 2, 3 vezes, não interessa. Por quê? Porque ele não tem a visão do propósito. Quando você tem a visão do propósito, você considera o processo. E você cumpre a palavra, que eu já mencionei, de 1 Tessalonicenses 5,18, agradecendo a Deus pelo processo, porque você tem a visão do propósito. Então existe uma perspectiva em você revelada quanto ao propósito. O propósito não é algo que vai acontecer lá na frente, o propósito é algo que já aconteceu dentro de você. Por isso a perspectiva é atual, é já aconteceu dentro de você. Então, queridos, em toda a nossa vida espiritual, eu quero que vocês entendam, nós não podemos viver o amanhã, porque a própria palavra diz que o amanhã basta o mal de hoje. Eu preciso viver hoje, irmãos, na totalidade daquilo que Deus tem na minha vida. Eu preciso acreditar na vida de Deus, na minha vida, na mesclagem celestial com o terrenal. Eu preciso acreditar na carta de Pedro, que fala que a natureza de Deus está em nossa natureza. Isso eu preciso acreditar. Eu não posso duvidar disso para eu poder viver e vivenciar a realidade de uma esperança, irmãos, constituída no meu ser. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu espero que sim. Muito bem, então, voltando lá ao eixo do início aí do trabalho, da divisão das 12 tribos,
E agora, amados irmãos, sobrou duas tribos em Judá, que é a capital da adoração, que é o lugar que agrada a Deus, que é a casa de Deus, que é o lugar que Deus preparou para os filhos dele. E Deus então faz uma aliança com as duas tribos. Qual a aliança que Deus fez? Vocês vão permanecer fiel, vocês vão me honrar, vocês vão viver comigo, vocês vão viver o propósito, vocês vão acreditar naquilo que eu dou a vocês, que eu prometi a vocês e que eu tenho com vocês, vocês vão viver essa promessa. E o povo das duas tribos disseram sim. Uma vez que houve a divisão, quem dividiu foi embora, deixa para lá. O interessante não é pensar mais neles, é pensar naquilo que ficou, certo? Aquilo que é real dentro de você que você tem que pensar. Você não tem que pensar naquilo que já passou. Você não tem que viver o passado, você tem que viver aquilo que é realidade hoje dentro de você. Então, os filhos de Israel têm uma comunhão com Deus muito forte nesse sentido, e Deus diz a eles, então eu vou propor para vocês uma comunhão de fidelidade, uma mesa de fidelidade. E é a partir da mesa de fidelidade que as coisas vão acontecer, tá certo? Então, concluindo essa segunda reflexão da série, irmãos, e o texto que eu vou me basear está em Jeremias, capítulo 28, 29, também no segundo livro de Reis 25, que revela ali a questão das 12 tribos, revela ali a questão do cativeiro babilônico, mas eu vou estar mais focado em Jeremias, que é o profeta do cativeiro. Mas eu quero dizer para você que você precisa entender o que está acontecendo com você e agradecer a Deus pelo propósito que já começou a acontecer com a tua vida. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, pela revelação da tua palavra, e que o Espírito Santo venha direcionar de forma poderosa a nossa reflexão. Nós agradecemos a ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.